O nosso culto aqui já vai começar e o programa Vida Nova também já está no ar para você acompanhar. 1 hora de programação. Culto de hoje aqui, culto de domingo, vamos louvar ao Senhor. Queremos compartilhar com você, com muita alegria, as bênçãos do Senhor. As pessoas estão chegando com alegria, os nossos diáconos aí prontos para receber você com muito carinho. É assim mesmo, é o Ministério Vida Nova exalando amor, o amor de Cristo. Você precisa de amor, precisa de um carinho, de um abraço, ó, chega junto. Bom, no final eu volto trazendo agenda de programação, cheio de novidades para você. Tem o pastor trazendo a oração pastoral, que é muito importante para a sua vida. E com certeza você terá uma semana diferente. E a gente volta daqui a pouquinho aqui na programação. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 8 em diante. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais,
e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Amém? Quando nós falamos em Páscoa, a Páscoa não se resume em ovo de Páscoa, um coelhinho da Páscoa. Mas a Páscoa tem um significado muito maior, muito especial. Todos os judeus comemoram o primeiro mês do seu calendário, ao 14º dia. Todos eles até hoje comemoram a Páscoa. Para eles tem um significado talvez diferente do nosso. Mas, porque eles comemoram a libertação do Egito. E nós comemoramos a ressurreição de Jesus, onde ele venceu a morte e nos libertou. Mas eu quero hoje pregar aqui no Antigo Testamento com vocês, porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Então tudo que nós vemos no Novo Testamento, nós conseguimos enxergar como sombra nesse Antigo Testamento. E eu quero nessa noite falar com vocês sobre os elementos da Páscoa. Os elementos da Páscoa não é o ovo de Páscoa, o coelhinho. Existe algo muito maior. E muitas vezes nós cristãos não entendemos isso. E quando Deus, ele instituiu essa festa, e quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto do Egito, um povo que vivia escravo, Deus falou assim, vocês vão fazer isso como uma aliança eterna. Durante todos os dias em que vocês existirem, vocês vão comemorar isso como uma festa ao Senhor. Vocês não vão se esquecer disso. Isso vai ser uma aliança perpétua que vocês vão fazer comigo. E vocês vão se lembrar, na Páscoa de vocês vão ter alguns elementos. E eu quero que vocês se lembrem muito bem do que vocês estão comemorando. Muito bem. E eu estava vendo, diz que Jesus Cristo, quando ele está para morrer, para se entregar na cruz por nós, a Bíblia diz que ele se reúne com os seus discípulos na última ceia, né? A última ceia, ele se reúne com os discípulos para comemorar a última ceia. Essa última ceia era um jantar de Páscoa. Era a ceia dos judeus, era na Páscoa, onde Jesus morre e depois ressuscita, e era a ceia da Páscoa em que Jesus senta com os judeus, seus amigos, seus irmãos, para comemorar essa festa. Então Jesus, ele começa a falar algumas coisas muito importantes que nós não podemos esquecer. E nós, como cristãos, devemos nos relembrar de quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. Amém? Então, nós vemos que a Páscoa no Antigo Testamento, ela tem uma visão ela significa passagem. A palavra Páscoa no hebraico é passagem. Quando o povo passou o Mar Vermelho, foi liberto por completo, onde Deus deu vitória do povo hebreu sobre os egípcios. Amém? É comemorada como uma festa da libertação, né? É quando comemora a libertação do povo hebreu das mãos de Faraó. Um homem que ele era considerado uma divindade egípcia. Ele era considerado um tipo de Deus. Faraó era considerado Deus pelos seus súditos. E Deus livrou o seu povo de Faraó. Faraó, na verdade, ele pode exemplificar Satanás, que tem aprisionado tantas pessoas, tantas vidas, mas Deus deu vitória. E nós, meu irmão, comemoramos a libertação do homem, do pecado, das trevas. A Páscoa nós comemoramos então a libertação. Amém? A saída da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz. Quando nós encontramos luz em Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Então hoje eu quero ministrar uma palavra que eu vou fazer um paralelo sobre essas duas Páscoas. E falar sobre alguns elementos que era necessário ter, e até hoje os judeus guardam esses elementos e usam na sua Páscoa. Amém? Primeiro elemento que eu quero falar é o pão sem fermento. Quando todo judeu que se reúne, eles pegam um pão sem fermento e eles comemoram. E diz que quando eles vão comemorar a Páscoa, eles se sentem em família, entre os amigos, e eles contam a história, a narrativa de tudo aquilo que aconteceu. Então, o primeiro elemento da Páscoa, se você puder escrever, escreva aí, que talvez você não sabe, é o pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Porque diz que quando Deus falou para Moisés, olha, vocês se preparem,
porque vocês vão sair do Egito. Então vocês fiquem preparados, porque eu vou visitar o Egito com destruição. Eu vou destruir e matar todos os primogênitos dele. Eu vou vir com justiça pelo meu povo. Então vocês preparem a comida, comam o pão, fiquem com o cajado na mão, já o sapato no lugar, porque quando eu falar sai, vocês vão sair depressa. E esse pão sem fermento significa que os judeus colocaram o pão, fizeram pão, mas não deu tempo para esse pão crescer, fermentar. Então eles tiveram que comer um pão sem fermento, por causa da pressa em que eles saíram do Egito. Então o primeiro elemento que deve ter na nossa Páscoa é o pão sem fermento. Significa a pressa em que eles precisavam sair do Egito. Pastor, tudo bem, e aí, o que isso tem a ver comigo? Nós não podemos perder tempo, querido, com aquilo que não é pão. Deus está falando, quando eu visitar, vocês vão assim, ó, vocês vão pegar e sair, come o que dá para comer e vai embora. É a mesma coisa que comer um arroz sem terminar de cozinhar. Um feijão meio duro. Vocês vão comer e vai embora. Porque eu não quero mais que vocês permaneçam aí. Isso fala de pressa. Isso fala de pressa quando Deus fala conosco, quando Deus nos visita. José profetiza isso antes dele morrer e fala assim, olha, os meus ossos vão ficar aqui, mas quando o Senhor visitar-nos, vocês vão levar o meu osso daqui e vão enterrar na terra dos nossos pais. Diz que os judeus levaram os ossos de José porque Deus visitou Israel e os libertou da terra do Egito. E hoje eu vejo, meu irmão, que nós estamos vivendo sem pressa. Nós estamos vivendo cada dia o seu dia, sem pressa para mudar de vida, sem pressa para abandonar o pecado, abandonar o Egito. O Egito fala do mundo, Faraó fala de Satanás. O povo era um povo que vivia opresso, prisioneiro no Egito. E Deus não queria que eles se acostumassem com aquela situação que eles estavam vivendo. Hoje nós vemos tantas pessoas que vão levando o pecado. Ele vai levando do seu jeito, ele vai dando um jeitinho ali, a colar os trancos e barrancos. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa ter pressa para sair do Egito. Deus não chamou você e não fez você para viver prisioneiro no mundo, no sistema do mundo, no pecado. Deus fez você para ser uma pessoa livre. Então, nós devemos ter pressa quanto a isso. Isso quer dizer o pão sem fermento. Quando o Senhor visitar você, não perca tempo, porque o Senhor quer agir na sua vida. Não perca tempo com aquilo que não é pão. E eu vejo a gente discutindo com tanta coisa na igreja, né? Discute com coisas banais, mas aquilo que é importante, nós muitas vezes deixamos de lado, que é o pão. É o pão da vida, amém? A Bíblia fala, em Salmo 105:37, diz assim, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos enfermos. Sabe o que é isso? Eles comeram o pão, aquele pão que não deu tempo de ele levedar, não deu tempo de crescer. E a Bíblia diz que quando eles comeram esse pão trouxe cura ao seu corpo. A Bíblia está falando que quando eles saíram do Egito, não havia nenhum judeu no meio do povo, velho, criança, jovem, que estivesse enfermo, porque aquele pão trouxe cura. Deus quer trazer cura para você. Deus quer trazer cura para a sua alma. A Bíblia fala aqui então, Deus fala para Israel, olha, a última praga, Deus estava afligindo o Egito de praga, a justiça de Deus. A última praga, ele fala assim, vocês agora vão matar o cordeiro, vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue e aspergir na porta da sua casa. O destruidor vai vir. A Bíblia fala que Deus feriu todos os primogênitos do Egito, do maior ao menor. Não houve casa em que não houvesse alguém morto. Feriu os animais primogênitos. Deus feriu toda a terra do Egito. A terra do Egito estava ferida. A terra do Egito estava amargurada.
Mas a Bíblia fala que no meio do seu povo, todos tinham saúde. Eu quero dizer para você que Jesus quer trazer saúde. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão feridas. Casamentos feridos, mulheres se ferindo, marido ferindo uma esposa, filhos ferindo os pais. O mundo tem vivido no pecado e tem colhido a consequência do pecado. Mas olha aqui, Jesus te tirou do mundo para que você possa ter saúde. A Bíblia fala de saúde, mas eu quero falar mais um pouco sobre o pão. A Bíblia fala que Jesus, diga, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Quem comer desse pão, meu irmão, ele viverá. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 57, da mesma forma como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá. Não perca tempo com coisas que não são pão. Gaste o seu tempo com Jesus. Chegue na igreja, gaste o seu tempo com Jesus. Gaste o seu tempo com Jesus. Na sua casa, gaste o seu tempo com Jesus. No seu trabalho, gaste o seu tempo com Jesus. Porque se você comer o pão, você viverá. Diz que Jesus, quando senta-se naquela ceia de Páscoa com seus discípulos, a última ceia, ele começa a ensinar aos seus discípulos: olha, este pão é a minha carne. É a minha carne. Você vai comer e fazer isso em memória de mim. Quando eu como pão, representa comer a carne de Cristo, estar em comunhão com Cristo, andar com Cristo, meu irmão. Porque se eu comer e eu participar do corpo de Cristo, eu terei saúde. Eu terei saúde física, eu terei saúde espiritual, eu terei saúde familiar. Não pode faltar na nossa ceia de Páscoa o pão vivo que desceu do céu. Não pode faltar na nossa vida o pão que é Jesus. Não pode faltar na nossa vida a pressa de estar com Jesus, de comer de Jesus, de participar de Jesus, de andar com Jesus, de viver com Jesus. Porque Jesus trará saúde. Muitas pessoas vêm à igreja esperando um milagre. Pastor, ore por mim, alguma coisa vai acontecer. Quando o pastor colocar a mão em mim, eu serei curado. Deus dá uma ordem ao seu povo: não pode participar da Páscoa quem não for circuncidado. Se um visitante chegar na sua casa, ele não pode participar, a não ser que ele faça uma aliança com Deus. Olha aqui, não pode participar do corpo de Cristo, meu irmão. Se você não tiver aliança com Deus, não pode experimentar a cura que o pão traz, se você não tiver uma aliança com Deus. A sua casa precisa ter essa aliança. E nós chegamos aqui, alguma coisa vai mudar na minha vida. Olha aqui, o que vai mudar na tua vida é o pão. Se você se alimentar do pão, tiver pressa para se alimentar do pão, olha aqui, há quanto tempo você está perdendo as coisas não acontecem na tua vida. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Há quanto tempo tenha pressa para comer do pão? Porque o dia que você participar do pão, o dia que você se alimentar de Jesus, com a vida de Jesus, sua vida será mudada e transformada. Aleluia! Muitas pessoas fracas, doentes, dentro da igreja, porque não participam de Jesus, da comunhão com Jesus. Estou na igreja, mas eu não tenho comunhão, eu tenho uma carteirinha de membro. Sou crente há 50 anos, glória a Deus, pastor há 40. Isso não quer dizer nada, se você não tiver comunhão com Jesus. Amém? Tenha pressa para sair da sua condição de escravo. Não perca mais tempo para sair do Egito. Olha para o seu irmão e diga assim: tenha pressa para sair da tua condição. Não perca tempo no Egito.
Deus falou: eu não quero que o meu povo perca tempo no Egito. Eu quero que o meu povo se alimente do pão. E quando eles saírem para uma terra que eu vou mostrar, eu vou dar saúde para eles. Se alimente de Jesus Cristo. Tudo aqui na igreja acontece por causa de Jesus, meu irmão. Tudo é por causa de Jesus. O louvor é por causa de... Ai de nós, se Jesus não tivesse aqui. Ai de nós mesmo, a gente estava lascado. Ai de nós, meu irmão, se Jesus não tivesse no nosso culto, não tivesse nas nossas pregações. Ai de nós, meu irmão, é por causa dele. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então quando a palavra de Deus sai da nossa boca, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, eu preciso me alimentar da palavra. Porque a palavra traz vida. A gente vive um tempo hoje que crente fica atrás de profecia. Deixa eu ver se Deus fala comigo, calma aí. 1, 2, fala um número aí. 5, tá bom. Ih, eu acho que esse não é bom, fala outro. Alguém fala assim: vamos ali tem uma oração boa, rapaz. Tem uma profeta que ela descobre tudo. Vamos lá. Tem gente que fica sendo dirigido por profeta. Meu irmão, vai se alimentar da palavra. Quer profecia? É isso aqui. Isso é a maior profecia. É a palavra de Deus. Deixa a palavra guiar o teu lar. Deixa a palavra guiar a tua vida. Deixa a palavra guiar teu casamento. Deixa a palavra guiar as tuas finanças. Deixa a palavra. Se alimente da palavra. Coma a palavra. Viva a palavra. Se santifique na palavra. Seja sarado pela palavra. É tão legal, a gente encontra pessoas na igreja e fala assim: pastor, depois que eu comecei a ouvir a palavra, nossa, a minha vida começou a mudar. A minha relação com as pessoas começou a mudar, porque a palavra vai mudando a gente. Eu preciso ter pressa para me alimentar da palavra, para saber o que Deus quer de mim. Mas vamos para o segundo elemento. O segundo elemento são ervas amargosas. Precisava ter na Páscoa a erva amarga. Então todas as vezes que eles vão comemorar a Páscoa, existe a erva amarga. Por que a erva amarga? A erva amarga lembra o seu tempo de escravidão e a amargura que o povo passou no Egito. E eles dizem que a vida deles era muito triste, meu irmão, muito triste. Deus falava assim: eu quero que vocês se lembrem, quando vocês comerem isso e tiver difícil de descer, for amargo, aquele gosto ruim, vocês vão se lembrar o gosto ruim que era a escravidão. Olha aqui, meu irmão, quem experimentou o pão da vida não pode se esquecer de onde Deus nos tirou. Não pode jamais se esquecer o que Deus fez por você. Porque nós temos uma memória curta, meu irmão. Eu vejo que tem gente que o cara sofria no mundo, o cara apanhava muito no mundo. Aí chega na igreja e Jesus muda a sua vida, Jesus sara seu coração. Aí qualquer coisa, eu estou triste, sabe? Eu acho que eu vou desviar. Meu irmão, acorda. Tu se esqueceu que Deus fez por você, de onde Deus te tirou, como Deus mudou tua vida, como Deus trouxe cura, Deus te restaurou. Você está precisando comer erva amarga para se lembrar, porque a gente tem uma memória curta, sabe? A gente se esquece fácil. Eu já vi gente que Deus restaurou, Deus fez tudo na vida, depois que fez tudo na vida dele, aí ele some da igreja e fala: irmão, por que tu não está... Sabe o que é? É que eu estava precisando que Deus restaurasse meu casamento e Deus já restaurou. Então agora eu não preciso mais. Aí eu falei: vai. Sabe o que? O cara se esquece o que Deus fez. Como a vida de escravidão era difícil. Lembra que você pegava todo o teu dinheiro, você gastava tudo em droga? Lembra que em vez de você dar leite para os seus filhos, você não tinha o que comer, porque você gastava tudo no bar da esquina? Lembra que você chegava em casa, aliás, você não queria voltar para casa, porque você não tinha paz na sua casa? A Bíblia fala que o povo de Israel sofreu no
Egito, meu irmão, eles não podiam conversar com o judeu que estava do lado, porque os feitores egípcios não deixavam. Sabe o que significa? Que o mundo, Satanás, vem para destruir relacionamento. Ele impede você de ter relacionamento com as pessoas. Ele quebra o relacionamento do amigo com o amigo, do pai com o filho, do filho com o pai, do irmão com outro irmão. Eles não tinham relacionamento. A Bíblia fala que no Egito, diz que Faraó certa vez falou assim: pega todos os meninos que nascerem judeus, mata todos. Sabe o que significa? Faraó roubou seus filhos. Quantas crianças, filhos de hebreus, se perderam, morreram, antes de chegar no braço das suas mães, porque Faraó os roubou e abreviou as suas vidas. Quantos jovens do nosso mundo têm tido a sua vida ceifada antes do tempo? Jovens que ainda nem deixaram de ser criança, morreram na criminalidade. Pais perdendo os filhos para as drogas, para a prostituição. Filho fugindo de casa. A vida dos nossos jovens estão sendo abreviadas por causa do Egito, por causa do mundo. Não se esqueça o que Deus fez por você. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Mas era tão impressionante que mesmo diante de tudo isso, e quando o povo agora sai do Egito, entra no deserto, na primeira luta que vem, eles falam: vamos voltar para o Egito, mata Moisés, vamos comer pepino e cebola, que eu estou com saudade do pepino e cebola do Egito. Nós não podemos esquecer das ervas amargas. Quando você comê-la, você vai se lembrar da onde Deus te tirou e o que você passou para estar aqui. A nossa memória é muito curta, querido. Estar no Egito significa perder os seus filhos. Estar no Egito significa perder relacionamentos. Estar no Egito significa você não passar de ser um escravo do pecado. Aí eu sempre digo, o pessoal fala assim: na igreja não pode. Ai, pastor, eu não vou aceitar Jesus porque eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber. Meu irmão, não consegue. Quem não consegue é que está preso. Se está preso, se tornou escravo. Escravo é quem está lá no mundo, quer se libertar e não consegue se libertar. Livre é aquele que pode fazer, mas não faz. Sabe o que acontece? Tem gente que não sabe lidar com a liberdade que Deus dá. O apóstolo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Eu não vou pela multidão. Deixa eu te falar uma coisa. Já viu um escravo como é? Fica lá o feitor falar: todo mundo vai almoçar, e todo mundo vai almoçar. Todo mundo quebrando pé, todo mundo quebrando pedra. É assim no mundo. O diabo, ele lança moda. Olha aqui, hoje está todas as meninas de sapato quadrado. Na próxima está todo mundo de sapato fino, né? Próxima estação. Agora virou moda ficar, todo mundo fica. Agora virou moda, antes de ficar já conhece. Aí todo mundo. Agora é moda ser virgem. Aí todo mundo vai para moda. Agora é moda não casar mais. A moda agora é juntar as trouxinhas. Todo mundo junta. O diabo vai lançando, meu irmão, e dirigindo o mundo. Mas olha aqui, quem é ali fala assim: não, agora pode almoçar, mas eu não vou almoçar mais tarde. Sabe por quê? Porque agora eu vou fazer uma outra coisa. Quem é livre pode escolher aquilo que faz. Mas tem crente que tem saudade do Egito. Ai, quando eu era um machão. Todo mundo tinha medo de mim. Grandes coisas, meu irmão. Deixa eu te falar, todo mundo tinha medo de você e o diabo te fazia de cavalo. Hoje quem tem medo de mim é Satanás e a patota dele. Quem tem que ter medo de nós é o inferno, meu irmão. Ervas amargas. Não se esqueça de onde Deus tirou. Você vai lembrar a amargura do Egito. Amém? Sabe o que se estuda história?
História a gente estuda para aprender com os erros do passado e não cometer no presente, para que o nosso futuro possa ser melhor. Então preciso conhecer a Bíblia. Aí, o que faz? Hoje, quando a gente fala em Páscoa, mudou o negócio, a gente só fala em ovo e coelhinho da Páscoa. Mas não lembra mais que Deus nos tirou e da onde Deus nos tirou. Como eu vivia no passado. Então o diabo quer roubar a tua mentalidade da igreja. Por isso, a gente vê um monte de crente sem parada, sem estabilidade. Um dia está lá, outro dia não está. Um dia é crente, um dia não é. Virou bagunça. Virou bagunça. Meu irmão, quem prova o pão, recebeu a saúde de Deus, sabe quem Jesus é e de onde Jesus nos tirou. Terceiro elemento, marque aí. O sangue. Hoje se usa o vinho, mas naquele dia no Egito foi-se usado sangue. Deus falou assim: vocês peguem um cordeiro, sem mácula, sem doença, sem enfermidade, puro, vocês vão sacrificá-lo, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e eu vou livrar vocês do Egito. Preste atenção, peguem um hisopo, era um galho, uma árvore, vocês vão pegar, molha na bacia onde estiver o sangue, e vocês vão colocar esse sangue nos umbrais das portas da sua casa. E quando o anjo vier, o destruidor vier, ele não vai entrar. Quando o juízo vier, esse juízo não virá sobre a sua casa. Quando, meu irmão, a Bíblia fala que passou o destruidor, diz que ele olhava e a casa onde tinha sangue nos umbrais, ele não entrava. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Diga, o salário do pecado é a morte. Olha para o seu irmão, aponta para ele e diga assim: o salário do pecado é a morte. A gente vive como se nunca fosse morrer. E todos nós vamos passar por algo que se chama juízo. Juízo. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Alguns vão morrer, outros talvez vão viver a vinda de Jesus. Alguns como eu, novos assim. Eu creio que eu sou a última geração, né? Nós vamos viver a vinda. Outros talvez vão morrer antes, mas nós vamos viver o juízo de Deus. E meu irmão, o sangue tem o poder de salvação. O sangue tem o poder de perdão dos pecados. A Bíblia diz em Lucas 22:20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus diz, reúne seus discípulos e fala: está vendo esse cálice? Esse cálice é o sangue que foi derramado por vocês. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado por nós e perdoou todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. E o sangue de Jesus, ele precisa estar aspergido hoje na porta do nosso coração. Jesus morreu por mim, então quando eu aceito a Jesus, eu aceito o sacrifício e eu aceito o sangue, meu irmão. E quando eu pego esse sangue, não importa o meu passado, não importa quem eu era, eu pego esse sangue e eu melo as portas do meu coração com ele. E quando eu melo as portas do meu coração com ele, isso me garante salvação. O mal não pode entrar. O destruidor não pode entrar. Eu encontrei perdão, eu encontrei um advogado diante de Deus. O sangue de Jesus, meu irmão, não importa o teu pecado, e talvez algo te acuse todos os dias.
Satanás te acusa de quem você era, o que você fez, o que você passou, quando você foi abusado, o que você fez no teu passado. Mas em nome de Jesus, nessa noite, pegue o sangue, meu irmão, mele as portas do seu coração, porque esse sangue te traz perdão dos pecados. Eu sou livre em Jesus por causa do sangue. Ele me comprou com sangue. O sangue é aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Diz que quando Davi chega diante de Golias, e Golias olha para ele e fala assim: quem é esse? Estão pensando que eu sou cachorro? Manda um menino, um moleque para mim. E Davi fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança de sangue? Aliança, meu irmão. Nós precisamos ser aliançados com Deus. E todas as vezes em que eu for acusado, ou Satanás se levantar, meu irmão, para destruir a tua família, a tua casa, lembre-se, na minha casa, aqui nós temos aliança com Deus. Você vai chegar hoje na tua casa, na porta da tua casa, e quando você entrar, você vai orar: Senhor, essa casa é tua, põe o teu sangue aqui na minha casa, põe o teu sangue. Satanás não vai entrar na tua casa, porque a tua casa tem o sangue. Ele não pode tocar na tua vida mais, porque a tua vida tem o sangue do Cordeiro, o sangue libertador. Eu tenho o sangue de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o destruidor não entrou naqueles que tinham a marca do sangue. Os seus filhos são do Senhor. Coloque sobre eles a marca do sangue de Jesus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós somos resgatados por causa do sangue. Amém? Aleluia. O destruidor não tem autoridade para entrar na sua vida, na sua casa, por causa do sangue. Naquela época, quando alguém se fazia uma aliança de sangue, você fazia uma marca na mão, ficava a cicatriz. Alguém ia lá, e se eu matasse uma pessoa que tinha uma aliança de sangue, eu já sabia que alguém viria para vingar a morte dela, porque ela tinha uma aliança, ela tinha alguém que a protegia. Nós temos em nossas vidas a marca do sangue. O Senhor luta por você. Está cansado de lutar, está difícil, deixa o Senhor lutar por você. Sangue. Amém? Quarto elemento da Páscoa. Jesus disse, né? Esse sangue, esse vinho é o símbolo do meu sangue que foi derramado por vós. Perdoar os pecados, para comprar você. Quarto elemento, cordeiro. A Bíblia fala que o cordeiro estava sobre a mesa e eles precisavam comer o cordeiro. Preste atenção. E precisavam comer todo o cordeiro, as vísceras, a cabeça. Eu não posso comer parte do cordeiro, é o cordeiro por inteiro. Não tem como você viver com partes de Jesus, partes do cristianismo. Eu tenho que ver Cristo por completo na minha vida. Olha para o seu irmão que está do teu lado e diga assim: ou é tudo, ou é nada. Faça sua escolha hoje, meu irmão. Ou é o cordeiro inteiro, ou não é nada. Tem que ser por inteiro. Quem já comeu cordeiro é gostoso. Agora, víscera de cordeiro deve ser, cabeça de cordeiro não deve ser muito bom. Tem coisas, meu irmão,
que no Evangelho de Cristo não é muito bom, mas eu preciso viver por inteiro. É para que eu possa viver. É para que a bênção de Deus possa estar sobre a minha vida. E Ele possa me transformar a cada dia. Você está entendendo? Nem tudo é bom, nem tudo são rosas, flores. Tem momentos de dificuldade, assim, ó, vocês querem me seguir? Tem que morrer, tem que perder. Quando a gente está comendo a parte boa do cordeiro, é bom. Ai, que bênção, é tão bom ser crente, que gostoso, aleluia, aleluia. Meu irmão, quando começar a luta, misericórdia, Jesus, será que eu estou em pecado? Não, está no caminho certo, que Deus está te forjando um homem, um campeão, guerreiro, mulher de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, Deus tem vida. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio. E olha, queridos, o culto terminou e agora a gente vai conversar aqui com o Jefferson, que também é membro aqui do Centro Familiar Vida Nova de Cubatão. Ele trabalha aqui na EBD, nós já falamos um pouquinho, né, no programa passado sobre a Escola Bíblica Dominical, mas eu gostaria que o Jefferson falasse dessa importância de vir à Escola Dominical, como hoje foi uma palavra também ministrada sobre sabedoria. Jefferson, qual é a diferença que faz na vida da pessoa quando ela medita na palavra do Senhor? A pessoa que medita na palavra do Senhor, ela faz toda a diferença, porque na palavra de Deus que consiste os alicerces para um cristão ficar de pé. Um cristão que não tem o conhecimento da palavra, ele não consegue ficar de pé e qualquer vento o derruba. Mas aqui é onde tem a palavra de Deus, nós aprendemos com a escola dominical, nós aprendemos no culto onde Deus fala tremendamente com a gente. E eu quero convidar você que está em casa, que está me vendo através dessa câmera, eu convido você para estar com a gente aqui aos domingos às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Venha ser edificado pela poderosa palavra de Deus, porque é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que liberta e é Deus que pode transformar a sua vida em nome de Jesus. É isso aí, então vem também para cá para que a sua vida seja edificada em nome de Jesus. Agora, todos os finais de semana, aqui na TVB Band, programa Vida Nova com Jesus.
trazendo mais alegria para suas manhãs de sábado e domingo. Hoje ele observa você e ele vai chamar você porque o propósito dele para sua vida é muito grande. Aos sábados, às 9 da manhã e aos domingos, às 8h30 da manhã. Programa Vida Nova com Jesus, uma obra de amor e fé. Somos um. Querido Deus, o Senhor está aqui presente. Estão aqui esses dois elementos, meu Pai, que simbolizam, Senhor, o teu corpo e o teu sangue, que foi derramado ali na cruz de Calvário. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção agora sobre o pão e sobre o vinho. Que no momento que os teus filhos forem participar do pão e do vinho, desta ceia do Senhor, aqueles que estão enfermos sejam curados e aqueles que estão abatidos sejam renovados, Pai, em nome de Jesus. Amém. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Somos um,
Hora de ficar antenado com a nossa agenda de programação. Olha só, aqui na Vida Nova de Santos, toda quarta-feira é a campanha Vencendo o Impossível. Meu Deus, mas o que é impossível para o nosso Deus? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, então vamos participar dessa campanha toda quarta-feira. Na sexta-feira teremos mais uma semana ainda da conferência escatológica. Olha, tá vindo caravanas de várias igrejas. Assunto abordado, final dos tempos. Pastor Antônio Carlos fazendo assim, olha, trazendo um estudo maravilhoso, um seminário maravilhoso sobre escatologia. É de graça, aproveita, sexta-feira aqui na Vida Nova. Programação não para aqui. Tem retiro para casais, para mulheres, retiro de jovens. Temos a viagem de Israel. Entre no nosso site, portal igrejavidanova.com.br. Tem os endereços das nossas igrejas, as emissoras que os nossos programas estão no ar. E é claro, queremos sempre abençoar a sua vida. Vamos ficando por aqui então. Deus abençoe grandemente você e a sua família. Agora, a oração pastoral. Bye. Existe uma alegria muito grande no nosso coração saber que você e toda a sua família, de uma maneira contínua, nos assiste todas as programações do Ministério Vida Nova. E isso aí traz uma alegria muito grande ao nosso coração, porque temos a certeza que vocês estão sendo edificados, a palavra de Deus está entrando, ela vai no mais profundo do nosso ser e faz aquilo que, na verdade, agrade o Senhor. Eu espero que você venha nos visitar aqui. Estamos aqui com os braços abertos, aguardando você e toda a sua família. Temos o maior prazer de receber vocês aqui no Ministério Vida Nova. Na verdade, nós temos igrejas em toda a Baixada Santista. Eu acredito que perto da tua casa nós temos uma igreja do Ministério Vida Nova. Todos os pastores, eles vão te receber com a maior alegria, vão te receber de uma maneira VIP, de uma maneira especial, porque nós entendemos que você e a sua família são vidas especiais para Deus. Convido você a estar conosco na nossa quarta-feira. Quarta-feira nós temos aí 9 quartas-feiras. São quartas-feiras proféticas, tremenda. Nós estamos trabalhando debaixo de uma palavra, vencendo o impossível. E muitas pessoas já estão vencendo o impossível. Aquilo que parecia ser impossível hoje já não é mais, porque você venceu. Então vem estar conosco numa das nossas quartas-feiras aqui. São 9 quartas-feiras. Venha e comprove que em Deus você vai vencer o impossível. Eu vou orar por você e pela tua família. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti por essas vidas que têm tido o privilégio de assistir às nossas programações e serem abençoadas. Meu Deus, que as portas se abram, que as doenças sejam dissipadas, que as correntes sejam quebradas, que o nome do Senhor seja glorificado e essas pessoas sejam abençoadas. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor favoreça essas vidas, trazendo muita paz, muita alegria, que essas pessoas possam desfrutar de dias bons nessa terra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Mãos com uma missão. Com sede em Santos, tem o objetivo de divulgar o Evangelho, enviar ajuda humanitária, doar alimentos, remédios às pessoas carentes do Nordeste do Brasil e exterior.
com parcerias em vários projetos. Projeto Meu Peixinho alcança crianças da Ilha Caiçara do Maranhão. Projeto em Ação, com trabalho social no sertão nordestino. Prepara, envia e sustenta missionários no campo. Seja um voluntário dessa missão. Ligue 98-850-3248. Mãos com uma missão, promovendo o amor em ação. Em 2014, vinha estudar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Campus em local privilegiado, em meio à natureza, proporcionando um ambiente ideal para o aprendizado da Bíblia. Parcerias com igrejas e o tempo nos laboratórios próprios da Palavra da Vida ajudam o aluno a desenvolver a prática de como aplicar os ensinos ao ministério de sua igreja local. Cursos de teologia, com diversos ênfases em cursos livres para líderes. Para mais informações, acesse www.opv.org.br ou ligue Operadora 11 2119 1450. Estudo, vida e ministério. Assim é o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Vivendo na Palavra, vencendo o mundo.